Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV, um programa que nós transmitimos pela TV Cidade Esperança, de Imperatriz, Maranhão. A TV Cidade Esperança é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Estamos estudando neste terceiro trimestre de 2018, nas revistas da CPAD, com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Os Pães da Proposição. Então veja que nós estaremos estudando sobre os pães, e o estudo sobre os pães está em Levítico, capítulo 24. Já, se você desejar aprender alguma coisa sobre a mesa onde os pães eram colocados, então você já vai estudar lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 30, ali você vai ver como era feita então a mesa onde os pães eram colocados. E você vai notar que a mesa tinha por volta de 70 a 75 centímetros de altura. Os pães eram colocados em fileiras, uns sobre os outros. E esses pães não eram pequenos. A mesa tinha aí por volta de 1 metro, né, por meio metro, e esses 70 a 75 centímetros de altura. Então a mesa, ela tinha aí como material, o material era madeira de acácia, uma ótima madeira, que quase nunca ela tinha um fungo, ou quase nunca ela ia ter algum problema de apodrecer, mas mesmo assim ela era revestida de ouro, então não tinha problema de qualquer contato com qualquer coisa, era toda revestida de ouro. E os pães não ficavam em cima da madeira, ficavam em cima do ouro, né? Eram colocados uns sobre os outros, 2 fileiras de 6, sempre não esquecendo o incenso que era colocado em cima de uma fileira e em cima da outra também. Não é ao lado nem entre ali, mas era em cima. Aquele incenso conservaria o pão. E o sacerdote só no dia de sábado é que ia trocar esses pães aí. Os pães eram feitos aos sábados e era levado quente lá para dentro, o incenso era colocado em cima, aquele incenso penetrava o pão ia durar 1 semana. Os sacerdotes teriam que comer aquele pão daí 1 semana. E você pergunta, mas será que não fazia mal? Não, Deus preservava, né? E nós temos que ver também, por exemplo, na Inglaterra, comeram agora no nascimento da criança, né? Vamos dizer assim, uma apresentação da criança, um bolo que foi usado no casamento dos pais dessa criança. Olha, veja só. Então na Inglaterra se faz muito isso, né? Se guarda bolo aí por 1 ano ou mais de ano. Então existe maneira de se conservar. E aqui nós vemos que os pães ali tinham incenso sobre eles e esse pão se conservava durante 1 semana. Não sabemos se esse incenso era responsável, eu creio que sim, por manter esse pão. Mas pode ser também que acontecia ali um milagre desse pão ser conservado. O fato é que se colocava então 2 fileiras de 6 pães, colocava incenso em cima sempre. E todos sábados eram trocados. Sabendo também que esses pães, alguns dizem que eram em forma de um retângulo, né? E alguns dizem que era pão em formato redondo, por isso a palavra bolos, né? Não temos certeza absoluta disso, estudamos sobre isso, consultamos, mas não existe aí quase ninguém dizendo que o pão era retangular, embora os judeus hoje utilizem o pão mais no sentido retangular, talvez para diferenciar do pão árabe, né? Porque os pães, por exemplo, chamados pães sírios, né? São redondos
mas podemos usar ou tanto o pão arredondado como o pão no sentido aí de um retângulo. Tá? O fato é que o pão não podia ter fermento, nenhum dos sacrifícios eram com pães fermentados, né? O fermento sempre teve um sentido de uma coisa que não era muito pura, né? Não era, poderia ser consagrada a Deus. Apenas na oferta movida podia ser usado o fermento, mas na oferta queimada não. E quando Deus fala que esses pães aqui seriam como oferta queimada, então já sabemos que esses pães não tinham fermento. E oferta queimada, nós podemos também ver o sentido que, como o pão estava quente, era colocado incenso em cima, né? Provavelmente subia ali uma fumacinha. Então, ali era tido como oferta queimada ao Senhor. Era uma oferta especial oferecida a Deus. Sempre lembrando que esses pães simbolizavam Jesus Cristo. Os 12 pães significam o governo de Deus. Esse número 12 é usado sempre para governo de Deus. Então, naquela época, 12 pães significavam ali Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, é uma simbologia também de Israel. Para nós, né, simboliza então o quê? Simbolizava então para nós o quê? Os 12 apóstolos, né? Então, os 12 fundamentos falados na palavra de Deus. Então, esses pães têm um significado aí. Então, tribos de Israel no Antigo Testamento, apóstolos de Jesus Cristo no Novo Testamento, que eram 12 também. Então, esse número 12, ele tem a ver com o governo, ele tem a ver, então, com a representatividade diante de Deus de um povo. Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel, no Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Esses pães, estudei sobre os pães em diversos lugares, achei a resposta assim, mais coerente, embora sejam pesados, né, muito pesados, eu achei 2 quilos cada pão desse. Então não eram pães pequenos. Então, 2 quilos. Não quer dizer que o sacerdote comia tudo de uma vez só. Ele poderia durante o dia, né, de sábado, ali comer então esse pão todo. Lembre-se, naquele tempo as pessoas não comiam muito carne, né? A alimentação era muito baseada exatamente no pão, às vezes mel, né? Tomava-se o suco de uva e não se comia tanto assim carne como hoje. Não se dava tanto valor assim à carne como hoje. Então nós sabemos que só o sacerdote podia comer, nem a família dele podia comer. Então só ali os sacerdotes, só Arão e os seus filhos. Agora, você fala, mas Davi comeu os pães da proposição. Mas veja bem, ali era um caso de fome, sobrevivência. A vida é mais importante que qualquer ritual. A vida é mais importante que a religião. Então ali a pessoa estava correndo o risco de perder a vida, a saúde física, porque todos estavam com fome, muita fome. E é perguntado se eles estavam em consagração, Davi diz que sim. Então é liberado aqueles pães porque o sacerdote sabia que a vida era mais importante do que o ritual, do que guardar aqueles pães ali. Então era para a subsistência da vida. Aprenda isso que é muito importante. A vida humana vale mais do que qualquer religião. Outra coisa importante sobre o pão, a palavra pão é lehem, e no hebraico então se pronuncia lehem ou lehem, é um pão. E esse pão é um alimento, então, para a subsistência. E veja só que coisa interessante. A palavra bet, no hebraico, é casa. Por isso, ó, Bet-Fagé, casa de figos. Betesda, casa de misericórdia. Mas então, se alguém perguntasse a Jesus, onde você nasceu?
ele diria: eu nasci na padaria. Como assim na padaria? Porque Jesus nasceu em Belém. Em Belém, em hebraico, é Bet-Lehem. Bet, casa, Lehem, pão. Casa de pão. Casa de pão, padaria. Então, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se alguém perguntasse: como é que você diz que é pão? Você nasceu onde? Nasci na padaria. Olha só como é que Deus é detalhista. Coisas maravilhosas que nós aprendemos estudando a palavra de Deus. Todos os detalhes, todas as coisas necessárias, tudo. Deus fez tudo programadinho. É coisa maravilhosa para nós. Aleluia. Vamos estudar mais, então, dentro desse assunto. Aí, os pães da proposição. Sempre lembrando que essa palavra proposição, ela tem a ver com estar diante da face. Então aqui, esses pães da proposição, significa que esses pães eram colocados diante da face do Senhor. Veja bem, onde é que estava a presença de Deus ali? Estava na arca. Sempre a arca representava a presença de Deus. Onde a arca estava, todo mundo sabia, ali está Deus. Quando Israel levava a arca para a guerra, todo mundo dizia: olha, trouxeram o Deus deles. Então a arca representava Deus. Como a arca estava ali no lugar santo dos santos, separada ali por uma cortina, antes da cortina, então, nós sabemos, lado direito, a mesa dos pães, proposição. Lado esquerdo, de quem entrava no tabernáculo. Lado esquerdo, nós estudamos semana passada, lição passada, estava o candelabro, ou menorá, ou castiçal. E antes da cortina, ali, existia o que? O altar de incenso. Então, quando se fala assim, os pães que estão diante da face do Senhor, quer dizer o quê? Que eles estão no lugar santo. E lá dentro estava a presença de Deus. Então, olhando, mesmo que havia uma cortina, mas Deus estava olhando ali para aqueles pães. Tá? Não existe, nós falávamos assim, coisa principal lá era isso. Não. Principal era a arca da presença de Deus. Agora, no lugar santo, não se pode dizer que uma coisa era maior que a outra, melhor do que a outra. Porque todos ali, tudo que havia ali significava o quê? Jesus. Então não tem comparação. Se você vai estudar o candelabro, representa Jesus. Estudou o altar de incenso, representa Jesus. Estudou mesa dos pães aí, com os pães da proposição, representa Jesus. Então não existe aí melhor ou maior representação. Tá? Então a mesa ali, feita então na madeira de acácia recoberta com ouro, tinha ali cerca de 70 a 75 centímetros de altura, 1 metro, comprimento, por meio metro de largura, mais ou menos isso as medidas. Então ela era recoberta com ouro, tinha uma bordazinha de 4 dedos em volta, para os pães ficarem dentro, e eram colocados ali então 12 pães todo sábado, e sempre lembrando, a fileira do pão tinha incenso em cima, de uma de outra. Esse incenso é importante porque para a conservação daquele pão. E para nós tem o significado o quê? Os pães, o trigo, era feito aí do melhor trigo, a farinha de trigo mais fininha, às vezes passava por 20 peneiras, ficava bem fininho, era feito da flor da farinha. Então ali, esses 12 pães representavam então Jesus, ele sendo o quê? Oferecido a Deus, diante da face do Senhor. Sempre representando Jesus, ali chegando à presença de Deus, em nosso favor. Assim como a luz iluminava ali, nós vimos o candelabro representando Jesus. Veja bem que nós estamos caminhando num culto, para chegarmos onde? Qual o objetivo desse culto? Chegar lá dentro, no Santo dos Santos. Chegar lá na arca, na presença de Deus.